Não é à toa também que a própria extrema-direita nos Estados Unidos, ao exemplo de Trump, tem como lema Make America Great Again. Olá! Fascismo e neofascismo são palavras que têm sido muito utilizadas ultimamente. Uma polêmica associa o fascismo e o comunismo como se fossem regimes equivalentes. Essa associação tem como principal lógica o fato de que esses dois regimes foram ditaduras extremas. E se pensarmos no comunismo da Rússia, eles surgiram praticamente no mesmo momento histórico. Associar o fascismo e o comunismo tem levado muitas pessoas em 2020 a procurar entender o neofascismo a partir da comparação com regimes comunistas ainda existentes, como por exemplo o da China e o da Coreia do Norte. De onde vem a certeza dessa equivalência? Meu nome é Fred, bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, analisando o fascismo e a extrema-direita política atual. Essa certeza de que há uma equivalência entre o comunismo e o fascismo pode ter influência a partir da noção de totalitarismo. Para isso, então, eu vou usar principalmente o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. O que motivou Arendt a escrever esse livro é que ela estava horrorizada com as atrocidades cometidas, tanto pelos fascistas como pelos comunistas. Para Arendt, então, preocupada em compreender por que naquele momento histórico dos anos de 1920 e 1930 houve a coincidência de surgir tantas ditaduras extremas em várias partes do mundo, ela considera importante usar o termo totalitarismo. Isso quer dizer, então, que o fascismo, na Alemanha chamada de nazismo, e o comunismo, que é de Estado porque faz referência principalmente ao comunismo da Rússia e o da China, seriam ambos regimes totalitários. Mas isso não quer dizer que eles sejam equivalentes. Vamos entender. O conceito de totalitarismo é usado para explicar regimes que se caracterizam por usar o terror, o medo de um inimigo comum, dar importância ao militarismo, ao nacionalismo e à ideia de que alguém salvaria o país de alguma crise ou ameaça. Isso nos traz para 2020, quando os regimes de extrema-direita atuais estão sendo chamados de fascistas, ou neofascistas. O neo é a referência de um novo fascismo, com ideias parecidas com as dos fascistas de 1930. A principal polêmica, então, é que precisamos entender o neofascismo fazendo comparações com preceitos da extrema-direita política atual, e não comparar os neofascistas com os regimes da China, da Rússia ou da Coreia do Norte. Vamos entender isso usando o próprio raciocínio da Arendt. Para Arendt, houve dois acontecimentos históricos que causaram o totalitarismo, que é o antissemitismo e o imperialismo. O antissemitismo, o ódio aos judeus, representaria a busca de um inimigo comum, o desprezo à ciência, aos livros e à informação. Ela fala de um contexto europeu, mas associa isso aos discursos contra direitos humanos, contra imigrantes, contra o favelado. E o imperialismo representa a corrida desenfreada do crescimento econômico, ou seja, a conquista pura e simplesmente pela conquista em nome de um império, justificando atrocidades, explorações, guerras, etc. A Primeira Guerra Mundial, as colonizações na África e na Ásia e as intervenções militares na América Latina são exemplos de atrocidades imperialistas. Aqui, Arendt faz uma crítica aos donos das indústrias e dos comércios e dos bancos, que por causa das suas ambições desenfreadas, fazem com que os estados entrem em guerra. Foi exatamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, terminada em 1918, antes do comunismo e do fascismo. Aí que está um fato histórico fundamental. O imperialismo, que atende aos interesses comerciais, industriais e financeiros, pois é, a gente pode usar um termo para se referir a essas pessoas, que é burguesia, que não é ofensa. Burguês é quem faz comércio, por exemplo. Então, o imperialismo não só veio antes do comunismo e do fascismo, mas também é considerado uma causa desses regimes totalitários. Na proposta de Arendt, o imperialismo foi uma quebra de contrato da burguesia com o Estado ideal. Que Estado seria esse? Seria o Estado que foi pensado para ser organizado depois que tirassem as ditaduras dos reis. Perceba que a gente está sempre tentando nos livrar de ditaduras, não é mesmo? Esses reis reinavam de forma absoluta, acima da lei, e atrapalhavam tanto os burgueses com seus negócios econômicos, como também os trabalhadores e o povo em geral. Esse ideal de Estado, então,
teria que atender interesses da burguesia e do povo em geral. E por isso, os princípios gerais desse Estado foram basicamente a ideia de liberdade e igualdade, o direito à propriedade privada e a imparcialidade da lei e da justiça. Isso seria um contrato, um acordo entre a burguesia e o povo. Assim, o Estado deixa de ser uma força de opressão para atender ao rei e passa a ser um mediador entre os interesses dos burgueses e dos trabalhadores. Essa ideia é de início de 1800, o que deu errado. Arendt assume, então, que foram os burgueses querendo expandir seus lucros que quebraram o contrato do Estado liberal para se tornar imperialista. Ora, o que Arendt sintomaticamente está explicando sem dar nome é o desenvolvimento do sistema capitalista, ou seja, a busca desenfreada por crescimento econômico, o lucro pelo lucro ou a conquista pela conquista. Essa insanidade teria levado a guerras e a crises, permitindo que, por causa das catástrofes sociais, surgissem os então regimes totalitários, os fascistas e os comunistas. E aí que está a principal diferença do fascismo e do comunismo, se considerarmos o conceito de totalitarismo. O fascismo é a supra-afirmação do capitalismo, enquanto o comunismo soviético e chinês foram a tentativa assumida de acabar com o capitalismo. Isso já explica por que o fascismo é extrema-direita, enquanto o comunismo é extrema-esquerda. Não por coincidência, nos países que tiveram regimes fascistas, o exemplo da Itália e do nazismo na Alemanha, havia uma crise no capitalismo, seja pela guerra, seja pela falência de empresas. Por outro lado, os países que se tornaram comunistas estavam querendo se livrar de ditaduras ou de dominações imperialistas. Por exemplo, a Rússia era governada por um rei absoluto, tão ditador e sanguinário quanto qualquer vilão ideológico. Por isso, na Revolução Comunista, não havia um saudosismo de uma Rússia do passado, que devia ser resgatado. Gravem bem isso, prestem atenção. A violência da Revolução foi para eliminar a tradição, não para resgatá-la. Qualquer explicação de fascismo e comunismo que não leve em consideração esse fato histórico não está sendo sincero na busca da compreensão desses regimes. E isso não é opinião. Não é opinião eu falar que o imperialismo veio antes do totalitarismo. Não é opinião. Não é opinião. Não é opinião. Opinião é eu falar que essa almofada é macia, é bonita. Não é eu falar que essa almofada é um bombom muito gostoso para comer. Você pode, por exemplo, justificar os acontecimentos a partir dos fatos históricos. Mas isso, porém, vai abrir espaço para que os outros acontecimentos também sejam justificados. É aí, então, que as discussões se transformam em defesa de posicionamentos políticos. Ah, mas a Alemanha, em 1930, estava quase passando por uma revolução comunista. Ah, mas a Rússia estava sendo super explorada pelos capitalistas de lá, tá? Ah, mas a Alemanha estava sendo super explorada. Acho que já podemos voltar para a explicação, não é? É essa, então, a principal forma de entender o neofascismo, ou seja, a supra-afirmação do capitalismo. Não é à toa que a extrema-direita tem como modelo de inspiração o capitalismo dos Estados Unidos. Não é à toa, também, que a própria extrema-direita nos Estados Unidos, ao exemplo de Trump, tem como lema Make America Great Again. Essa extrema-direita busca a defesa do seu poderio e ganhos econômicos numa política extremamente militarista, nacionalista, no combate ao inimigo iminente, que pode ser os comunistas ou os terroristas, e, no momento de crise econômica como foi a década de 2010, passa a ser extrema para defender suas posições ideológicas, ou seja, neofascistas. Lembrando que imperialismo não precisa estar em crise para cometer atrocidades. A crise serve para que se defenda de forma extrema essa tradição, essa história imperial. Por isso, por exemplo, todos os fascistas se remetem a um passado glorioso de suas nações. Concluindo, o neofascismo deve ser explicado como a defesa extrema do capitalismo, tanto que possuem um inimigo que chamam de comunismo. Leve-se sempre em consideração que não há, em 2020, nenhum regime comunista que busque expandir suas fronteiras e impor seu regime em outros países. A China, por exemplo, é tão parceira capitalista do Brasil quanto os Estados Unidos.
Esse capitalismo do Império dos Estados Unidos hoje estaria supostamente em crise econômica e social. E é exatamente pelo medo de crises, dentro da própria lógica na definição dos regimes totalitários, que surgem os extremistas, ou seja, os neofascistas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, siga o canal, compartilhe, comente com um amigo. Um beijo para todos e até a próxima!